E será que o Oscar de 2024 foi justo? E aconteceu no último domingo o Oscar de 2024. E no ano passado eu fiz um vídeo falando se o Oscar foi justo ou não. E eu vou fazer esse vídeo mais um ano. Assim eu consigo discutir quase todas as categorias, eu consigo falar quem foram os ganhadores, falar se eu gostei ou não, e no final eu dou uma opinião geral falando se o Oscar foi ou não justo. Antes, eu queria falar um pouco sobre a apresentação do Oscar. O Oscar nos últimos anos, ele tá bambeando muito e patinando muito em saber como apresentar a sua premiação. Já foi sem apresentador? Já foi com apresentador? Já teve polêmica de soco na cara, então a partir daí você não sabe muito bem para onde ir. E nesse ano eles tentaram jogar num ponto seguro, que na cabeça deles é um ponto seguro, que é o Jimmy Kimmel. O Jimmy Kimmel já apresentou o Oscar, o Jimmy Kimmel já apresentou outras premiações, ele é um host, né, um apresentador de programa de TV que é muito respeitado, então colocaram ele na premiação. Bom, ele como apresentador, eu vou admitir que eu não fui muito fã não. Todo o monólogo inicial dele eu achei mais longo do que deveria ser, e eu achei que ele foi para alguns pontos de piada que não tiveram graça nenhuma, principalmente quando envolve o ator Robert Downey Jr. Não gostei muito dessa sequência dele. Para mim, sua apresentação do Oscar só foi boa não por causa dele, mas foi boa pelos segmentos de comédia que tiveram no meio e conseguiram fazer com que o público como um todo desse risada e aproveitasse, assim como, por exemplo, os segmentos que toda hora aparecia o cachorrinho Messi, que fazia todo mundo dar muita risada e aproveitar o cachorro. E também tem a piada pelos bastidores por não quererem que ele vá isso pro Oscar. Você também teve o segmento da Kate McKinnon com o Steven Spielberg, que também foi engraçado. O John Cena, a sequência dele foi muito boa. Você também tem a sequência que envolve o Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito fazendo uma piada com o Batman, que também ficou muito engraçada, entre alguns outros momentos. Sem contar, obviamente, o momento máximo da noite em relação a essa comédia de entretenimento, que foi quando teve toda a performance de I Am Just a Ken, que também foi fantástico. Então, o Jimmy Kimmel pra mim não agradou. Todos os restos de segmentos eu acho que foram bons e inteligentes. Algum outro ficou um pouco perdido, como por exemplo, quando o Bad Bunny entrou junto com o The Rock, com o Dwayne Johnson, você vê que o Bad Bunny ficou um pouco perdido ali, e obviamente o Al Pacino no final não conseguiu falar muito bem a premiação. Mas de modo geral, eu acho que os segmentos foram bons, a apresentação do Jimmy Kimmel poderia ter sido um pouco melhor. Deixando isso claro, agora eu vou falar um pouco sobre as categorias e o que eu achei um pouco delas. E melhor canção original ficou para What Was I Made For, de Barbie. Segundo Oscar da carreira para Billie Eilish, que para quem não lembra, tinham ganhado seu primeiro Oscar quando ela tinha cantado a música para 007 e ficou muito boa, obviamente ficou fantástica. Essa categoria eu vou passar bem rápido, mas só para falar, primeiro, é incrível como a Billie Eilish vai crescendo a cada ano mais na indústria como um todo, já é o segundo Oscar, uma atriz tão jovem, acho que ela é a mais jovem a ganhar 2 Oscars assim, nessa categoria, e teve uma pequena polêmica que muita gente queria que o I Am Just a Ken ganhasse esse Oscar. Bom, eu acho que até poderia ser que os dois perdessem, porque quando tava rolando quando tem dois filmes concorrendo na mesma categoria, tem grande chance dos votos dividirem e isso tirar a premiação. Mas eu acho que a Billie Eilish como um todo é mais justo, até porque I Am Just a Ken é uma música que fez mais sucesso, mas a música, pelo que ela fala, o significado, e a Billie Eilish cantando, um contexto geral, ela conversa muito mais com todo o segmento da Barbie, então eu acho que faz até mais sentido ganhar. E melhor trilha sonora original ficou para Oppenheimer, prêmio mais do que justo. A tensão que você sente no filme, a suspense que sente no filme, o clima, a tensão, tudo vai muito pela sua trilha sonora, que é fantástica, brilhante. Foi só o primeiro de vários prêmios que o filme ganhou na noite. Foi o grande premiado da noite, o grande campeão da noite, e começou pela trilha sonora, que é um ponto fundamental para o filme ter funcionado. Não é só ele, mas é um ponto que obviamente cria todo o clima que o filme necessitava. E melhor curta-metragem ficou para The Wonderful Story of Henry Sugar, um filme que tinha um ator muito grande protagonizando, que era o Benedict Cumberbatch, uma história bem bonita, bem interessante, que eu não trago muitos curtas pro canal, até porque eu acho que pelo contexto geral, mas eu gostei desse curta, eu até vejo que talvez seja um curta que, por ter ganhado o Oscar, por ter feito sucesso, eu até vejo que alguém poderia estender para virar um filme, espero que isso não aconteça, mas também é um prêmio bem justo. E melhor fotografia ficou com Oppenheimer, segundo prêmio da noite para o filme, e também vale destacar, como eu falei da trilha sonora, a fotografia é muito importante. E se tem alguém que gosta de brincar com a fotografia do filme, ou seja, a parte das cores, a parte do movimento de câmera, a parte de como ele quer contar a sua história através da parte técnica do filme, porque a melhor fotografia é a melhor cinematografia também. É o Christopher Nolan. O Nolan, muita gente pode criticar muitas coisas no seu trabalho,
Desde como a forma como ele trabalha alguns personagens secundários nos seus filmes, até como ele trabalha alguns pontos narrativos de explicar muito, mas algo inegável. A forma como ele trabalha o cinema como um todo, seja na parte das cores, seja na parte de como ele trabalha realmente a fotografia, vamos dizer assim, de como ele trabalha os atores em tela, e até o movimento de câmera para poder contar essa história, é tudo impecável. Em Oppenheimer você sente isso. Ó. A sequência após bomba atômica é uma sequência devastadora e que faz você no cinema se sentir angustiado pelo que está acontecendo. Você sente a magnitude daquilo que está acontecendo. Você sente a magnitude da bomba atômica. E tudo isso acontece porque o diretor consegue tirar o máximo disso da parte técnica do filme. Então, fotografia mais do que justa. Tinha outros filmes que também mereciam, mas Oppenheimer merecia esse prêmio. E o melhor curta em documentário ficou para The Last Repair Shop. Eu não cheguei a assistir os curtas em documentário, então por isso que eu não vou tecer um comentário sobre ele. E o melhor documentário ficou para 20 Dias em Mariupol. Vale a mesma coisa para o melhor curta em documentário. Eu não cheguei a assistir os documentários desse Oscar, então a partir daí comentar em cima dele seria muito difícil. E melhor efeitos visuais ficou para Godzilla Minus One. Para mim, essa foi uma das categorias que eu mais comemorei na noite. Numa sequência que a gente vê tanto o CGI sendo usado, tanta computação gráfica, ver a forma como eles criaram o Godzilla, como eles criaram a parte técnica com muito baixo orçamento e entregaram um excelente filme de ação, um dos melhores filmes do Godzilla que lançou na história, posso dizer assim, de tão bom que ele é em questão de narrativa, faz com que ele mereça esse prêmio. Óbvio, aqui não estão falando de narrativa, estão falando de realmente o CGI como um todo, a computação gráfica. E pra mim ficou perfeito. E eu recomendo muito que pra quem não viu, procure sim os bastidores de Godzilla Minus One. E olha só, a concorrência aqui não era fraca. Tinha filmes como, por exemplo, Resistência, que ele teve milhões investidos e a parte de criação de mundo é fantástica pela forma como eles fazem aquele lugar parecer real. Mas Godzilla é muito mais justo, pela forma como eles criaram, pelo orçamento que eles tinham e pelo fantástico filme que eles entregaram, colocando um Godzilla completamente real ali, homenageando filmes antigos e ao mesmo tempo criando um novo e mostrando o que o cinema deveria ser, concorrer a quem se esforça tanto. Pra mim esse filme merece mais do que todos. E o melhor design de figurino ficou para Pobres Criaturas, e aí começou talvez o que muita gente esperasse que ganhasse. Quando se fala de Pobres Criaturas, as pessoas imaginavam que a parte técnica ele poderia levar muito, principalmente nessa parte mais de figurino, de cabelo, porque visualmente ele é um filme impecável. Quando você pensa em Pobres Criaturas, você tem a parte do preto e branco do filme, que ele já chama sua atenção, mas quando o filme ganha as cores e você vê como o diretor imaginou todo aquele universo de Pobres Criaturas, numa releitura meio Frankenstein, como é pra ser a ideia do filme, ficou incrível. E nessa parte do figurino isso acontece muito. O figurino da Bella, o figurino dos outros personagens, você vê a criatividade que teve ali. E pra mim, quando você pensa em um espetáculo visual, eu acho que Pobres Criaturas entrega muito isso. Uma parte de cinema, uma parte que lembra um teatro, uma parte que lembra até filmes mais antigos, misturado num figurino e num cenário que é muito bom. Como eu mencionei, o da Bella, cada cenário que ela passa é incrível. E cada lugar que ela entra, você vê que é um espetáculo visual. Você consegue marcar muito o lugar que ela vai pelos cenários que são feitos, que muito criativos, e pelo figurino das pessoas que estão vivendo lá. Muito mais do que merecido. E o melhor design de produção também ficou para Pobres Criaturas. E exatamente o que eu falei agora. Não só foi tudo que eu falei, eu posso repetir aqui, não vou repetir, mas só para deixar claro, Pobres Criaturas é incrível visualmente, é o que se destaca muito no filme, além da Emma Stone. Então a partir daí, tinha que ganhar. Eu lembro do filme pela sua parte visual, pelo seu espetáculo visual. Então aqui também, esse design que eles criaram merece também o Oscar. E o melhor curta em animação ficou para War is Over. Filme que eu fiquei até surpreso de ter ganhado. Eu achei que tinha outras curtas que corriam por fora mais forte, mas eu achei que esse seria o favorito e ganhou. E é bonita pela forma como é inspirado numa música, pela música como ela é feita. Eu achei bem interessante. Eu achei que ele ia ganhar, mas eu gostei bastante que ganhou. E melhor animação ficou com O Menino e a Garça, uma das categorias que gerou polêmica na noite. Afinal, muita gente queria que o Aranha Verde tivesse ganhado. Eu queria que o Menino e a Garça tivesse ganhado, pelo que representa o Hayao Miyazaki pelo cinema de animação, pelo que o filme dele representa, pelas discussões profundas que ele apresenta, como ele apresenta o conceito de vários universos de uma forma interessante e como ele não pega na sua mão para contar as histórias. Eu sei que muita gente queria que o Aranha Verde tivesse ganhado, mas eu tenho dois motivos para achar que o Aranha Verde não tivesse ganhado. Primeiro, que o primeiro filme, ele criou esse estilo de animação que hoje é tendência em Hollywood. Então aqui ele ganhar faz total sentido, e é um filme fantástico. O Aranha Verde, o segundo filme, ele também é muito bom, só que primeiro, ele é metade da história, ele não tem final. Como você quer dar o Oscar para um filme que não tem final? E segundo, já que ele é o meio, já que o filme é o meio de uma história, muitos arcos são abertos e
muito poucos são concluídos. Então, em questão de narrativa, apesar de eu gostar muito do segundo filme, até muito mais do que muita gente, porque muita gente eu sei que não gosta, eu acho que ele é um filme que ele é inacabado em questão de narrativa, em questão de desenvolvimento de personagem, e até o filme não tem final, porque ele é o segundo filme, e tá certo, não tem que ter final. Você tem que abrir para ser concluído no terceiro. Então não tem como se dar o Oscar para ele. Ainda mais quando ele concorre com um filme fantástico como é O Menino e a Garça, que é um total cinema que é um cinema incrível quando você pensa em animação. Então por isso que para mim mereceu O Menino e a Garça mais do que os outros. E uma categoria que eu esqueci de falar, mas vale destacar, é o melhor som para zona de interesse. Zona de interesse, quando você pensa no filme, a construção do filme, e ele funciona tão bem, é por causa do seu som, que deixa tudo mais aterrorizante e ele conversa perfeitamente com a narrativa. É aquele filme que se não existisse som, o filme não teria impacto nenhum. Com o som, ele vira uma outra coisa, ele sai de um filme bom para um filme pesado e sensacional. Então, pra mim, o melhor som pra zona de interesse é mais do que justo, porque o filme existe por causa do som. É como se não tivesse o som, o filme não existiria de forma nenhuma. Se é só uma família alemã morando num lugar. Com o som, a história se muda completamente e vira uma história muito pesada. E já que eu falei de zona de interesse, o melhor filme estrangeiro também foi pra zona de interesse. Bom, essa categoria é difícil. Eu até admito, eu gosto de zona de interesse, tem crítica aqui no canal, mas se eu parasse pra pensar, talvez Dias Perfeitos fosse um filme que eu tivesse gostado mais. Mas não estou reclamando. Zona de Interesse é um filme que eu achei muito bom, muito relativo, muito importante para a forma que ele está contando. E se você pegar a narrativa que o Oscar estava fazendo nos últimos anos e com as temáticas dos filmes, até combina muito com todo esse assunto. E melhor edição ficou com Oppenheimer, algo que eu também acho justo. Se você pega a edição do filme, você vê como que ela também conduz muito a narrativa. Como eu já falei várias vezes, muita gente critica o Nolan pela sua parte de narrativa dele, mas a parte técnica ninguém nega, e aqui mais uma vez dá um show à parte, a edição é mais uma prova disso. E melhor roteiro adaptado ficou com American Fiction, uma surpresa da noite. Muita gente poderia achar que outros filmes iriam ganhar, eu me surpreendi. Eu admito que eu não gostei tanto de American Fiction quando eu assisti o filme. Pra mim é uma categoria que, de todas até agora, é a que eu discordo. Se eu pudesse pro prêmio, eu não daria pra ele. Tinha até outros filmes que eu gostava mais, até o Zona de Interesse estava concorrendo nessa categoria, eu acho que poderia ter ganhado, mas o American Fiction foi o único prêmio da noite. Pra mim foi uma surpresa, apesar de ter ganhado alguns prêmios recentemente, mas acho que tinha outros filmes que mereciam ter ganhado, até porque dentro da premiação se destacaram mais depois, mostrando como que a parte de adaptação até aí poderia ter ganhado, mas ficou com American Fiction. Essa foi a única coisa que eu acordei até agora. E o melhor roteiro adaptado ficou para Anatomia de uma Queda. Eu adoro Anatomia de uma Queda, o filme tem crítica aqui no canal, eu acho que eles conseguiram trazer um gênero que é muito difícil de se fazer hoje em dia, que é o filme de tribunal, é um filme de suspense dentro do tribunal. É um filme que é um estilo de filme que era muito comum ter antigamente, mas hoje não é tão fácil ter. E eles conseguiram fazer com que essa história, que num livro pode funcionar muito bem, a leitura pode ser muito dinâmica, conseguiu fazer com que no filme fosse igual. Fez com que no filme você, como público, entendesse a história, entendesse a mensagem, entendesse o suspense, se importasse e se empolgasse com aquele filme de tribunal. E com um final fantástico. Afinal, você até agora não sabe o que realmente aconteceu ali. Anatomia da Queda é um filme que foi bem reconhecido aqui no Oscar, tanto pelas indicações como por esse prêmio, e é um filme que merecia isso, porque quando você pensa a dificuldade de transportar esse filme do livro realmente para o cinema, conseguiram fazer muito bem, porque de novo, a gente vive num tempo onde as pessoas não têm tanta paciência de ver filmes de tribunal, filmes nesse estilo. E a Anatomia de uma Queda mostra que se você tem um bom diretor, se você tem um bom roteiro em mão, o povo vai querer assistir. E o melhor ator coadjuvante fica para Robert Downey Jr. por Oppenheimer. Bom, finalmente ele ganha seu Oscar, terceira indicação, e finalmente ele ganhou o seu Oscar como ator coadjuvante. Ele manda muito bem, é até difícil falar que ele é o realmente coadjuvante do filme. Ele é o coadjuvante, eu tô brincando, mas quando você pensa no filme, você vê que a importância do personagem dele pro filme como um todo é gigantesca. Ele, até alguns momentos, ele pega o protagonismo do filme pra ele, pela ótima atuação do Robert Downey Jr., que tá realmente excelente, e ao mesmo tempo porque a história é contada pelo ponto de vista dele. Tanto que, pra quem não percebeu, quando o filme tá em preto e branco, é na visão do personagem do Robert Downey Jr., e quando o filme realmente está com cores, é na visão do Oppenheimer, que é o Cillian Murphy. Então a narrativa, de certo ponto, dá um protagonismo pro personagem, e faz com que o ator como um todo tenha uma facilidade maior para conseguir se destacar do que muitos atores coadjuvantes. E isso obviamente dá uma vantagem para um ator que é incrível como é o Robert Downey Jr., então é um prêmio mais do que merecido. E a melhor atriz coadjuvante foi com a Davina Joy Herford, de Os Rejeitados. Os Rejeitados foi um filme que eu gostei bastante, até gostei que ele chegou no Oscar, chegou forte, com alguns atores concorrendo, corria por fora, mas poderia ganhar algumas coisas, mas é um filme que eu gostei do reconhecimento, que é um filme muito bom. E a Davina, ela é incrível. Ela realmente, pra mim, ela é
junto com o Paul Giamatti, ela é a alma do filme. A personagem dela é forte, é impactante e a atriz merecia esse Oscar. E a categoria dela não estava tão fácil assim de atriz coadjuvante. Assim como o do Robert Downey Jr. não estava, tinha pessoas grandes ali. Mas o prêmio é mais do que justo para ela. Realmente, se a Sarah Hullan, que é a da Anatomia de uma Queda, ganhasse, também seria muito justo. Mas a Davine foi incrível. A única coisa que eu fiquei triste é que na hora a transmissão meio que cortou e não deu pra ver o discurso dela, que depois eu consegui assistir. Foi um discurso muito bonito de uma atriz que mereceu muito essa premiação e que vem crescendo muito em Hollywood nos últimos anos. E o melhor ator ficou com o Cillian Murphy. Numa premiação onde estavam dando todos os prêmios para Oppenheimer, tirar o Cillian Murphy dessa jogada seria uma grande tristeza, porque realmente ele entrega muito no papel do personagem e faz com que você torça por ele, acredite nele, de um cara que, se parar pra pensar, é um genocida como um todo. Por tudo que ele fez, pela bomba atômica, por como ele escolheu quem ia jogar. Não foi só ele que participou disso, foi todo um grupo de pessoas. Mas ele criou todo aquele terror. E ele consegue te passar no olhar aquele desespero do homem que trabalha, na parte de como deixar um ator muito mais magro, ele é magro, mas deixaram ele mais magro, como a expressão dele vai mudando ao longo do filme e como ele te convence naquela paixão que ele tinha por aquilo que ele estava fazendo. Pra mim, é a atuação do ano com toda certeza. E chegamos na outra categoria que foi talvez a mais polêmica da noite, que é a melhor atriz, ganhada pela Emma Stone por Pobres Criaturas. Por que é polêmica? Porque existe uma atriz que também estava vindo forte e que poderia ter ganhado, que era Lily Gladstone por Assassino da Lua das Flores. Então dividiu muita opinião quem queria que cada um ganhasse. A Lily poderia ter ganhado. Ela poderia ter ganhado por vários motivos. Pela atuação impecável que ela tem em Assassino da Lua das Flores, pelo que ela representa fora dos filmes. Então, dentro e fora, ela merecia. Mas Pobres Criaturas só existe, só chegou onde chegou pela personagem da Bella, vivida pela Emma Stone. A forma como ela vai evoluindo a sua atuação faz com que o filme vire realmente o filme que ele é. Se você tira a Emma Stone e coloca uma atriz que funciona pior no filme, eu acho que Pobres Criaturas não ia funcionar de modo geral, apesar da beleza visual. Ia faltar um algo a mais. E a Emma Stone entrega esse algo a mais. E a forma como ela entrega camadas diferentes para personagens diferentes faz com que ela ganhe. E tem um outro fator para mim que faz com que ela mereça esse prêmio. A Lily Gladstone, ela tá incrível, mas o filme não é da personagem dela. O filme é de todo mundo, de toda uma tribo. Tanto que o Leonardo DiCaprio e o Robert De Niro têm mais tempo de tela que a atriz. Ela tá incrível. Quando as irmãs vão morrendo, a forma como ela vai perdendo a expressão ao longo do filme é fantástico. Mas ela tem menos tempo de tela que a Emma Stone. O filme inteiro de Pobres Criaturas é da Emma Stone. De uma personagem que ela vai fazer de uma criança até virar uma adulta em questão de intelecto. Então a quantidade de camadas que ela conseguiu trazer para a atuação faz com que ela mereça muito esse prêmio. Se a Lily ganhasse, seria fantástico. Seria um momento emocionante. Mas a Emma ganhar o seu segundo Oscar também é incrível. A Emma é uma atriz excelente, que eu gosto que cada ano mais vai escolhendo papéis melhores, vai fazendo e vai ganhando mais reconhecimento da sua carreira, que ela merece muito. E foi o que eu falei. O filme Pobres Criaturas é dela. E a personagem, como foi escrita, tem tudo para roubar o filme. E ela roubou com a sua ótima atuação. Então é muito mais do que merecido. Mas se a Lily ganhasse, também ficaria muito feliz. E melhor diretor ficou para Christopher Nolan por Oppenheimer, um prêmio que finalmente ele ganhou. Merecia até antes, talvez, por algum outro filme, mas é inegável que ele finalmente ganhou seu Oscar. E esse filme, ele chegou no auge da sua direção. Muita gente pode discutir se esse é o filme preferido dele ou não. Não é o meu, por exemplo, tem outros filmes dele que eu gosto mais, mas mesmo assim, em questão técnica, esse filme é um show à parte. E depois de ele ganhar em todas as categorias técnicas, seria até errado ele não ganhar de diretor, e ele merece muito finalmente ganhar esse prêmio e ganhar esse reconhecimento da academia. E o melhor filme do ano, obviamente, ficou com Oppenheimer. Esse era o prêmio mais óbvio. Foi mais legal ver esses prêmios secundários do que esses principais. E quando o Oppenheimer começou a ganhar, ficou bem óbvio que ele seria o ganhador da noite. Melhor ator é dele, melhor ator coadjuvante é dele, melhor direção é dele, melhor maioria das categorias técnicas é dele. Perdeu uma ou outra, perdeu, mas estava concorrendo forte. Fim das contas, Oppenheimer é o grande ganhador da noite e eu achei muito justo. No fim, o Oscar foi justo? Pra mim, foi. Se na parte de fora, que seria a apresentação do Jimmy Kimmel, eu não gostei muito, por outra, eles acertaram muito envolvendo quem estava em volta nas pequenas sketches que iam entrando. Eu gostei muito de como eles apresentaram o prêmio como se fosse antigamente, com atores entrando no palco. E a premiação como um todo, tirando acho que 2 categorias, todo o resto foi até um Oscar morno em relação a descobertas, porque a gente já sabia quem ia ganhar e praticamente todo mundo que a gente esperava, tirando a Emma Stone, tirando o menino e a garça, o resto ficou em boas mãos. Então foi sim um Oscar justo. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do Oscar 2024? Você gostou, você não gostou? Você queria que quem ganhasse perdeu? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.